Imagine um lugar no coração das cordilheiras do Himalaia, repleto de nascentes de rios. Um cenário de belezas naturais estonteante, com montanhas nevadas, lagos e com uma área de 222 mil quilômetros quadrados, tamanho um pouco menor do que o estado de São Paulo. Eu estou falando da Caxemira, uma região com uma população de mais de 10 milhões de habitantes. É um lugar estratégico, onde 3 países poderosos colidem: Índia, Paquistão e China. Os chineses detêm 20% do território, mas paquistaneses e indianos não reconhecem a soberania de Pequim. 43% da região pertence à Índia e concentra o maior número de muçulmanos do país, que tem maioria hindu. O Islã é a religião oficial do Paquistão, que detém 37% da Caxemira. O problema é que essa configuração dá à Caxemira um status alarmante. Trata-se de um dos territórios mais militarizados do mundo. A Índia tem um exército de quase 1,5 milhão de soldados, enquanto o do Paquistão tem cerca de 600 mil. E gasta 86 bilhões de dólares por ano com defesa, 8 vezes mais do que o país vizinho. A Caxemira foi cenário de 3 guerras entre Índia e Paquistão. Uma disputa que se arrasta há quase 80 anos, com milhares de mortos e sem nenhuma solução duradoura. E desde meados de abril, um ataque reacendeu o temor de um confronto ainda mais perigoso. Este é o momento mais tenso entre Índia e Paquistão em 2 décadas. Terroristas mataram a tiros 26 turistas indianos que visitavam o lado indiano da Caxemira. A Índia acusa o Paquistão de apoiar milícias separatistas. O governo paquistanês negou o envolvimento no ataque. Mesmo assim, o primeiro-ministro indiano mandou cortar o fornecimento de água que sai das montanhas e fez os primeiros ataques. Mas os 2 países seguiram trocando bombardeios. Índia e Paquistão estão há dias em conflito. Até agora, 66 pessoas morreram no conflito, o mais violento em 2 décadas. O presidente Donald Trump anunciou a trégua numa rede social de manhã. Depois de uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos, Índia e Paquistão concordaram com um cessar-fogo total e imediato. Dos 2 lados da fronteira, os moradores comemoraram a trégua. Mas poucas horas depois do anúncio, relataram novos disparos. E a Índia acusou o vizinho de retomar os bombardeios. O Paquistão negou ter violado o cessar-fogo e afirmou que a Índia é que estava atacando. Os 2 países declararam que vão retaliar. Um conflito que não se limita às suas fronteiras geográficas, já que o arsenal nuclear dos 2 lados preocupa todo o planeta. Esse é um conflito especialmente delicado porque tanto Índia quanto Paquistão têm arsenais nucleares, 170 ogivas para cada um aproximadamente. Isso de acordo com a Associação Internacional para Controle de Armas. Importante, nenhum dos 2 países assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1970 e ambos continuam trabalhando para ampliar seus arsenais e desenvolver novas tecnologias de alcance das bombas. A Índia é uma grande potência militar e o Paquistão não chega nem perto. Mas para compensar essa inferioridade, o Paquistão tem o arsenal nuclear, praticamente equiparado ao do rival. Uma guerra entre os 2 levaria a uma catástrofe nuclear. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o conflito na Caxemira. Como a disputa histórica entre Índia e Paquistão escalou nas últimas semanas e como o risco de um conflito entre as 2 potências nucleares faz o mundo prender a respiração. Minha conversa é com Günter Hutzit, doutor em ciência política pela USP e professor de relações internacionais da ESPM. É especialista nos temas de defesa e de segurança internacional. Segunda-feira, 12 de maio. Günter, antes da gente entrar nos recentes ataques entre Índia e Paquistão, queria pedir para você nos explicar o que é a Caxemira e por que esse território está em disputa. Em 1947, quando o governo britânico deu a independência para a colônia da Índia e que tentou manter um único país, só que as lideranças hindus e muçulmanas não concordaram com isso. Então já começa nesse processo as diferenças religiosas, principalmente os hindus tentando montar um país multiétnico, laico, e os muçulmanos não concordando com isso. Por isso explode a violência, uma violência que já vinha crescendo nos últimos meses antes da independência,
E a Caxemira é uma região montanhosa na Cordilheira dos Himalaias, que era governada por um Raj, né, um príncipe hindu, mas a região era de maioria muçulmana. Ele ficou nesse primeiro tempo meio que indeciso de que lado aderir, só que quando ele foi atacado por muçulmanos, ele pediu ajuda ao novo governo da Índia, que levou ao apoio militar em troca dele aceitar fazer parte da Índia como país. Índia e Paquistão já fizeram 3 guerras por causa da Caxemira, em 1947, 1965 e 1999. Os dois países eram uma colônia britânica até 1947, quando se tornaram independentes. A Índia de maioria hindu, o Paquistão de maioria muçulmana. Mas a Caxemira, onde os muçulmanos predominam, se aliou à Índia e foi invadida pelo Paquistão. Essa primeira guerra acabou num cessar-fogo, com uma linha dividindo a Caxemira entre os dois países, linha que existe até hoje. Então a origem está nesse ponto que é o mais complicado que eu considero no mundo. Uma disputa territorial misturada com disputa religiosa. Aí é uma disputa difícil de ser resolvida. Bom, e aí a gente entra neste conflito mais recente. No dia 22 de abril, homens armados abriram fogo e mataram mais de 26 turistas, a maioria hindus, numa cidade que fica na parte da Caxemira, que é administrada pela Índia. A partir desse momento, qual foi a reação da Índia ao ataque? Bom, o governo indiano culpou diretamente o governo paquistanês por esse ataque. Narendra Modi, o líder indiano, ele tinha que reagir, ele tinha que retaliar contra o Paquistão por um motivo, porque toda a força política dele se baseia no nacionalismo hindu. Então, ele tinha que atacar o Paquistão em retaliação àquele atentado terrorista, porque a sua base não aceitaria outra coisa. Isso porque, no passado, os grupos muçulmanos que têm atacado a Índia por causa da questão paquistanesa, e não só na Caxemira, por exemplo, em 2008, em Dubai, houve um grande atentado terrorista. Então, né, o governo paquistanês, historicamente, sempre deu apoio para esses grupos. Aí, hoje, há essa disputa se o governo paquistanês continuaria dando apoio ou não. O governo indiano afirma que sim. O governo paquistanês diz que não. E por isso mesmo que a Índia, com um governo nacionalista como o do primeiro-ministro Narendra Modi, não tinha outra alternativa que senão atacar militarmente, acusando o Paquistão. Agora, a Índia e o Paquistão partilham de pontos muito semelhantes na sua cultura, né? Em parte, sim, mas a partir do momento em que a partilha do território se deu com base na religião e principalmente a disputa desse território que é importantíssimo por ser a origem de vários rios, e os rios importantíssimos principalmente para o Paquistão, fica difícil conciliar qualquer tradição, qualquer cultura com esse tipo de situação. A Caxemira é uma região de população muçulmana e ela foi dividida aí em guerras no passado entre Índia e Paquistão. E o Paquistão é um país cuja identidade nacional, cujo nacionalismo se baseia na religião islâmica. Paquistão quer dizer país dos puros. Então, do ponto de vista do Paquistão, a Caxemira tem que ser paquistanesa, a Caxemira inteira. Bom, e como é que o Paquistão respondeu às acusações e à ofensiva da Índia? Negou e continua negando veementemente que tenha qualquer participação. E após os ataques indianos, primeiro afirmou que derrubou 5 caças indianos. Há disputas realmente quanto a isso, quantos na verdade. O governo indiano não se pronunciou, pelo menos até agora que nós estamos conversando, e tem lançado ataques também porque afirmou que o que a Índia atacou foram localidades civis, matando ao redor de 30 pessoas civis, não militares, e por isso mesmo se via na obrigação de retaliar o ataque indiano. Agora, tem uma curiosidade aí sobre esses ataques, porque o conflito agora é chamado de Guerra da Água. Por quê?
Porque nos anos 50, os dois países assinaram um acordo em que a Índia se comprometia a liberar uma quantidade de água pelos rios que nascem, né, nos Himalaias, portanto em território indiano, e seguem para o Paquistão. O Paquistão tem pouquíssimas fontes de águas nascendo no seu próprio território, e por isso depende desses rios. E para ter uma ideia, mesmo durante as guerras de 65, 71 e até 99, a Índia não cortou essas águas, não rompeu esse acordo. E agora o governo de Narendra Modi afirmou que saiu desse tratado e estava começando a preparar planos para represar esses rios. Tudo bem que construir uma hidrelétrica demora alguns anos, mas pelo fato dele já ter anunciado que saiu e que vai construir, já escalou a tensão e que o governo paquistanês já disse: se efetivamente vier a represar as águas, isso será considerado um ato de guerra. A Índia anunciou que vai cortar a água dos rios que nascem em seu território e passam pelo Paquistão. A água que pertence à Índia e que até agora fluía para fora será retida para servir aos interesses da Índia e será utilizada dentro do país, declarou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em um discurso. Horas antes da declaração de Modi, o Paquistão já havia acusado a Índia de alterar o fluxo do rio Chenab. O governo indiano suspendeu sua participação em um tratado de compartilhamento de recursos hídricos assinado em 1960 com o Paquistão. Porque eu diria que em torno de 80% da água consumida em boa parte do Paquistão e a parte mais agricultável vem desses rios. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Gunther. Bom, de repente, no dia 7 de maio, entra um personagem, que é um personagem poderoso no mundo, que é a China. Qual é o interesse da China e qual é a influência da China para arbitrar esse conflito? Bom, a China é um aliado histórico do Paquistão porque tem uma disputa territorial com a Índia. Índia e China são inimigos. Praticamente toda a fronteira entre os dois países não é reconhecida. A última guerra entre os dois, por causa da Caxemira, em 1999, acabou por pressão dos Estados Unidos, que na época era o principal fornecedor de armas para o Paquistão. Agora isso mudou. Quem arma o Paquistão, inclusive com mísseis, é a China. Já a Índia, tradicionalmente, era armada pela Rússia, mas agora compra armas dos Estados Unidos e da França. Em plena pandemia, os soldados dos dois países entraram em conflito na mão, nem com armas, lutando. E vários, quase 2 dezenas de soldados indianos foram mortos e menos de 10 chineses foram mortos. Isso é para as pessoas entenderem que essa rivalidade é muito forte. E por isso mesmo que a China se aproximou historicamente do Paquistão e foi o grande apoiador, incentivador e fornecedor de tecnologia e material militar recentemente e principalmente no programa nuclear paquistanês, justamente naquele velho ditado brasileiro, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. O grande problema é que, nesse momento, um mediador precisa ser visto como neutro pelos dois lados. E a Índia não vai aceitar a China como mediadora de jeito nenhum. Por isso que há esse grande temor de que essa guerra possa escalar. A China pediu moderação, né, para os dois lados, mas pelo que você nos explica, a Índia não vai ouvir os apelos chineses. O governo chinês pediu, vários governos europeus pediram, o governo americano pediu, mas se vocês repararem, ficaram nesses pedidos. A comunidade internacional pediu cautela aos dois lados. Ambos os países possuem armas nucleares. Está havendo uma ofensiva diplomática para conter esse conflito entre Índia e Paquistão. O presidente Trump disse que se dá bem com os dois governos e se ofereceu para mediar. O secretário de Estado americano Marco Rubio está em contato com os dois. O Reino Unido, a China, a ONU pediram calma e diálogo entre os dois países. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo não pode suportar uma guerra entre Índia e Paquistão. O Irã se ofereceu como mediador. Não há interesses e
capacidades desses governos de efetivamente pressionarem um dos dois lados, muito menos os dois, a recuar. E isso porque o nacionalismo cresceu muito fortemente na Índia por políticas nacionalistas do governo Narendra Modi, e em resposta a isso, o Paquistão também tem adotado essas políticas nacionalistas. E aí cria esse caldo cultural nos dois países que os governos caem nessa armadilha. Voltar atrás agora ou parecer fraco para os seus eleitores, eles podem deixar de ser governo. Por isso que tem uma dinâmica bastante complicada em andamento. Pois é, parte dessa dinâmica complicada se deve ao fato de que a gente está falando de dois países com arma nuclear. Em que ponto Índia e Paquistão estão em termos de armamento nuclear? E se você enxerga a possibilidade de uma escalada que vá para esse lado? Olha, não existem números oficiais de armas por parte dos dois governos, então há algumas estimativas. O CIPRI, né, que é o Stockholm Institute for Peace Research, ele é o mais renomado no mundo, estima que o Paquistão tenha entre 160 a 170 ogivas e a Índia entre 165, 175, mais ou menos próximos. A Índia e o Paquistão são duas potências nucleares que fazem parte do pequeno grupo de estados que tem esse tipo de armamento. Rússia, Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte têm juntos 12.331 ogivas nucleares. 84% dessas ogivas pertencem à Rússia e aos Estados Unidos. Os russos têm 5.449, já os estadunidenses 5.277. A Índia tem 180 ogivas, o Paquistão 170. São volumes pequenos se comparados aos dois países com maior poder nuclear no mundo, mas ainda assim perigosos. O grande problema é que, tendo em vista que, de forma convencional, tanques, aviões, navios, caças, o Paquistão tem inferioridade numérica, o Paquistão preparou suas armas nucleares para serem muito mais táticas, para serem usadas em campo de batalha do que estratégicas, enquanto que a Índia é concentrado em armas estratégicas, ou seja, para destruir cidades, até porque o verdadeiro maior alvo é a China. A Índia tem uma política de não uso primeiro, ou seja, não vou usar a arma nuclear primeiro, só vou usar se for atacado. Só que isso leva ao que muitos dizem ao equilíbrio do terror. Tem uma racionalidade que faz com que os dois governos, com medo de uma guerra nuclear que mataria, aí no caso do sul da Ásia, centenas de milhões de pessoas, moderarem. O grande problema é que, primeiro, o nacionalismo cresceu, segundo, os militares dos dois lados se tornaram muito mais nacionalistas, e o orgulho militar, nesse caso, é muito importante. Terceiro, os governos não controlam completamente suas forças armadas e pode haver um erro de cálculo, um erro de apertar botão, um lançamento indevido e, portanto, numa situação inesperada, acabar escalar, sim, para uma guerra nuclear, que é uma preocupação que existe, é séria, não é mera especulação acadêmica, não. E como é que as potências, as grandes potências mundiais, e aí eu não incluo só países, incluo a ONU também, estão acompanhando esse conflito ou reagindo a essa possibilidade de um erro de cálculo eclodir uma guerra com o uso de arma nuclear? A gente tem que entender que, antes de mais nada, ONU, Conselho de Segurança das Nações Unidas, faz aquilo que os Estados-membros querem. Portanto, no máximo uma convocação por parte do secretário-geral, mas se os Estados-membros, principalmente os permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, não quiserem se envolver nesse conflito, não vão se envolver, e que é o que tudo indica. Até porque todos sabem que é uma situação complicada, por isso essa dicotomia. É complicada por envolver arma atômica, mas o medo é grande por envolver a arma atômica.
E nesse mundo onde o multilateralismo está ficando cada vez mais fraco e o nacionalismo cada vez mais forte, exacerbado, você também vai ter a dificuldade dos governos justificarem qualquer intervenção, né, apoiando os dos dois lados. Então, é uma armadilha internacional muito complicada, que eu digo talvez uma das mais complicadas no mundo recente. Gunther, muito obrigada pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando essa escalada por aqui. E se as coisas piorarem por lá, a gente vai te chamar de novo para nos contar sobre esses desdobramentos. Muito obrigada e bom trabalho para você. Eu que agradeço. Espero não ser chamado por esse assunto. Espero mesmo. Eu também. Espero mesmo. Até a próxima. Obrigado. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Neste episódio colaborou também Camila da Silva. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.